Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Louvamos nosso Deus por esse momento tão especial ao qual o Senhor tem permitido cada um dos seus filhos buscarmos neles a condução do seu maravilhoso Espírito Santo. Quero trazer uma palavra hoje falando sobre o Antigo Testamento, essa visão panorâmica do Antigo Testamento, é também conhecido como Velho Testamento. E a primeira parte da Bíblia cristã é constituída por 39 livros. Nós olhamos a primeira parte do Antigo Testamento, também é conhecida como o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é conhecido como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros que é conhecido como o Pentateuco. Estamos falando dessa formação do Antigo Testamento. E os livros históricos nós observamos que é Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. São os livros históricos, onde narra a história dos reis, a história do povo de Israel. Então são esses livros que nós vamos conhecer a história do povo de Deus. Nós vemos ali, começa no Pentateuco, a história do povo de Deus, o Êxodo, e nós vamos observar as leis e os ritos e tudo mais que o Senhor coloca nesses livros, e vamos conhecer a história do povo de Deus através dos livros históricos, começando por Josué. E a entrada na terra prometida, nós vamos ver logo também os juízes de Israel, através do livro de Juiz. Nós vamos ver Ruth, nós vamos ver toda a história dos reis em 1 Samuel, 2 Samuel, e as histórias crônicas dos reis, também, tanto dos reis de Judá quanto os reis de Israel. Nós vamos olhar nos livros dos reis e nas crônicas também. Então aí nós vemos um pouco da história do povo de Deus. E há uma outra divisão, nós temos na segunda divisão, a primeira é o Pentateuco, a segunda são os livros históricos, terceiro são os livros poéticos, que começa com o livro de Jó. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos. Nós vemos aí 5 livros. São chamados de livros poéticos, as poesias, os salmos, os provérbios, os cânticos. Nós vamos observar nesses 5 livros: Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Também vamos para a terceira divisão, que é livros proféticos. Os livros proféticos começam com o livro de Isaías. Nós vamos olhar Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque e Sofonias. Nós conhecemos esses livros proféticos do Antigo Testamento. E é importante nós compreender que essas divisões e essas formações desses livros é para facilitar também a leitura, para o leitor se situar dentro da Bíblia e conhecer essas divisões básicas, que isso vai trazer um aguçar para a sua mente, e aonde você vai se situar quando você estiver fazendo um estudo, uma leitura, uma pesquisa a respeito da palavra de Deus, você vai se situar claramente
dentro desse contexto e saber de que livros você está falando, situando. Você está falando de cânticos, você está falando de provérbios, você está falando a respeito da história do povo de Deus, dos reis, você está falando também às vezes dos profetas. Quem são esses profetas? Nós vamos ver também os profetas maiores, os profetas menores. E é importante nós conhecermos um pouco acerca da palavra de Deus, daquilo que nós usamos como base para a nossa fé, para a nossa caminhada como cristão. E quando nós nos disponibilizamos a buscar esse conhecimento, esse entendimento, nós vamos realmente nos situar dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E essas divisões, elas são importantes porque você vai se situar dentro de cada período, né? Dentro de cada profeta, quem reinou, quem profetizou na época do rei X. Então isso vai trazer para o seu conhecimento um enriquecimento acadêmico para que você possa manusear-se dentro da palavra de Deus. É importante que, independente da divisória ou do tempo histórico profético, é importante que o nosso Deus, ele procurou sempre se relacionar com esse homem, independente da época e de quem reinava. O propósito de Deus é sempre de se relacionar, é manter a sua intimidade, estabelecer seus projetos, os seus propósitos, para que nós venhamos nos situar e conhecer a vontade de Deus naquilo que ele tem estabelecido como propósito. Observe que em todo o tempo, em todo o contexto do Antigo Testamento, qual era o propósito? Deus sempre estava à procura desse homem. Desde o Gênesis, nós vamos observar Deus à procura desse homem para que este homem viesse dar seguimento àquilo que Deus tinha planejado, tinha projetado para que o homem viesse assim dar seguimento. Observamos que o nosso Deus, desde a criação, colocando Adão ali no jardim para ser o mordomo, o administrador. Após a queda desse homem, nós vamos ver Abel se destacando do seu irmão Caim e oferecendo a Deus os mais belos sacrifícios, e aquilo agradava o Senhor. Então observe que no decorrer da história, Deus ele sempre procurou alguém que pudesse fazer diferença. Em todo o contexto da palavra de Deus, Deus ele procura um homem que possa fazer diferença. Observe Ezequiel capítulo 22, o próprio Deus ele diz: procurei entre eles um homem que fosse capaz de se colocar na brecha e de interceder pelo povo, mas a ninguém eu achei. Observe que o nosso Deus ele sempre está à procura desse homem para que esse homem possa promover um culto de louvor ao nome do nosso Senhor. E no longo da história, Deus ele visa sempre alcançar esse homem e que esse homem conheça os projetos de Deus. Observe que em tempo de apostasia, tempos difíceis, mas o nosso Deus ele sempre quer fazer, ele quer se revelar. Observe que quando Ageu, no capítulo 2,
quando o Senhor, ele adverte, ele chama o povo para a reconstrução do templo. E o Senhor olha para eles e mostra claramente qual era a condição que o povo estava, que a casa dele estava, e ele traz ao entendimento daquele povo que eles não saíram do cativeiro para fazer as suas casas apaineladas. Eles saíram do cativeiro a fim de que viessem construir uma casa, reerguer o templo do Senhor, uma casa de habitação para o seu Deus. No entanto, eles se esqueceram da proposta, da promessa de Deus e começaram a construir casas para si. Nós temos que observar dentro do nosso contexto a razão pela qual nós fomos chamados pelo nosso Deus. Nós fomos chamados a fim de que desenvolvemos um trabalho. Nós fomos chamados por Deus com um propósito, um objetivo. Embora que você ainda não tenha se situado e até mesmo dito, Senhor, qual é o meu chamado, o propósito pela qual o Senhor tem me chamado, o Senhor me escolheu, é consultar a Deus para que você compreenda que você faz parte de um plano, você faz parte de um projeto de Deus. Eu fiz questão de trazer essas divisões do Antigo Testamento, falando do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, falando ali também dos livros poéticos, falando dos livros históricos, para que você compreenda que o importante não é apenas você saber as divisões, mas você conhecer a historicidade de cada livro, qual é o propósito de Deus inserido dentro de cada um deles, e você vai observar que a visão é sempre de trazer esse homem para perto de Deus. Deus se comunicar, se relacionar, mostrar o seu plano, o seu projeto, revelar o seu propósito e manter com esse homem uma relação de intimidade. Revelar a esse homem que o Deus invisível, ele quer tornar-se presente na vida desse homem. O Deus invisível, sobrenatural, esse Deus que é inefável, ele quer manter uma relação de intimidade com esse servo, que são cheios de limitações, são pequenos aos olhos de Deus, mas são instrumentos valiosos na mão do Senhor para ser usado, utilizado tanto nos tempos bíblicos, como foi estes homens que foram usados, que escreveram, tiveram aí um período proféticos, homens que deixaram a sua história escrita, deixaram o seu nome na história. O Senhor, ele quer que nós escrevemos a nossa história de intimidade, de vitória, de superação, de uma relação, de milagres, porque você é um canal de bênção nas mãos do Senhor. Nós lemos sobre as histórias desses homens. Amanhã alguém vai ler acerca da sua história de superação, de como você foi um instrumento nas mãos de Deus. Como nós conhecemos muitos homens do Senhor que foram instrumento, como John Wesley, instrumento, Billy Graham. Nós vemos homens como William Carey. Nós vimos grandes homens como David Livingstone, um missionário que evangelizou os índios mais perigosos do seu tempo. Nós vamos ver histórias de homens como Epimênides,
Nós vemos uma história de Robert de Apolinário, são homens que deixaram seu nome na história. Policarpo, bispo da igreja de Esmirna. Nós vemos tanta história destes homens que eles não mediram esforços. Dwight Lyman Moody, e são vários, há uma gama de homens de Deus, Filo de Alexandria. Então são homens que no seu tempo eles fizeram diferença. E nós precisamos estarmos na inteira dispensação do Espírito Santo para que nós possamos entender qual é o propósito de Deus para você, para a sua vida, para que você compreenda que o nosso Deus, ele quer se relacionar, ele quer firmar um compromisso com você. É por isso que quando nós lemos João 4, nós vamos nos deparar Jesus dizendo que Deus, ele procura verdadeiros adoradores. Adoradores que não finjam ser espirituais, mas adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aqueles que se derramam na presença de Deus com o coração contrito e aquebrantado. Aqueles que na sua adoração eles são verdadeiros, são sinceros, em espírito e em verdade. Queridos, que Deus abençoe sua vida, que Deus possa dar graça a você e você a cada dia possa buscar em Deus a condução do seu Espírito Santo para uma vivência com Deus de relação e de intimidade. Eu sou o pastor Antônio Alencar, da Assembleia de Deus Luz do Mundo. Quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal, que você possa se inscrever. Abençoe esse ministério, ore por nós, para que nós possamos a cada dia ter condições de pregar a palavra de Deus. Se inscreva, deixa seu like, compartilhe esta palavra para que outras pessoas possam ter a possibilidade de ouvir a palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.